Fala aí pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal do YouTube, hoje trazendo para vocês mais um episódio aqui do quadro Analisando a Carteira dos Inscritos. Faz mais ou menos um mês e meio que eu não trago vídeo aqui desse quadro. Eu de fato, deixei a desejar, eu deveria ter trazido mais episódios aqui nesse último mês, mas de fato agora voltamos. Como que funciona esse quadro basicamente, tá? Se você quiser participar, que eu analise sua carteira, de forma rápida, óbvio, né? A gente tem aqui 10 minutos para fazer o vídeo. Você simplesmente vem aqui embaixo, comenta quais ações você tem, o código delas ou o nome da empresa e a quantidade de ações que você tem para cada uma dessas empresas. Assim eu consigo fazer aqui as projeções de dividendo que você vai receber, consigo calcular qual que é o tamanho da sua carteira, assim por diante, tá? Então basta você comentar isso daqui. Por exemplo, se você só tiver Banco do Brasil e tiver 100 ações, coloca: Bruno, meu nome é tal, tenho tantos anos, comecei na data X, minha carteira é essa, BBAS3, 100 ações. Basicamente é isso, você vai listando aqui e aí eu escolho a cada episódio para fazer um dos comentários que vocês colocarem aqui embaixo. Beleza? Hoje eu separei aqui um interessante, mais do que isso, quero trazer não só a minha opinião da carteira, mas também um pouco do pensamento e da filosofia do investimento, tá? Então fica até o final que eu tenho certeza que vai ser muito interessante. O que eu te peço, deixa seu like, se inscreva no canal, comente aqui embaixo e mais do que isso, lembra que agora sai 2 vídeos por dia. Você perdeu o outro, volta aqui, assista e deixa um like lá para me ajudar. Beleza? Bora pro... Bom, pessoal, eu tô trazendo a carteira do Mick. Eu acho que eu posso chamar ele assim, tá? Aqui na minha tela vocês já podem ver aqui o próprio nome dele, eu tirei essa print. Ele falou assim: eu invisto desde janeiro desse ano, ou seja, de janeiro de 2023. Ele tem 39 anos, gente, e uma carteira de 4 ações. Antes de fato falar da carteira por si só dele, vocês já estão vendo aqui na tela, o que eu gostaria de comentar antes? Isso daqui, 39 anos. O pessoal, tem muita gente que me segue de diferentes idades, tá? Tem gente de 18 anos, tem gente menor de idade, tem gente que, tem idade do meu pai, por exemplo, 50 e poucos anos. E aí, qual que é o interessante disso? Às vezes as pessoas ficam mandando na minha caixinha de pergunta, tipo, bem que eu queria ter começado a investir quando eu era jovem, agora eu já tô velho, não vale mais a pena. E às vezes você olha, a pessoa tem, sei lá, 30 anos, 35 anos. E olha, veja o exemplo aqui do Mick, tá? Ele tem 39 anos e isso não é tarde. É melhor você começar do que você nunca investir. E pensa, 39 anos se você fosse viver até 40, mas você não vai viver até 40. Você vai viver até 80, até 90 anos. Então olha quanto tempo ainda você tem de vida para continuar investindo, para continuar acumulando patrimônio e para continuar gerando depois renda passiva a partir disso. Óbvio que quanto mais cedo você investir, melhor. Mas se você não investiu quando era cedo, não tem problema. É melhor que você comece hoje do que você ficar colocando desculpinha na sua cabeça de que você nunca vai começar. Então não fique olhando para os outros, não fique olhando para a grama do vizinho. Quer começar? Comece, independente da sua idade. E agora deixo a dica, óbvio, né? Se você tiver um filho, se tiver alguém que é mais novo que você, convence essa pessoa, fale para ela, comece a investir o quanto antes, porque quanto mais tempo você tem na bolsa, quanto mais tempo você tem ali investindo, analisando, aprendendo, melhores são as suas decisões e depois você vai aproveitar o que a gente chama dos juros compostos. E você vai ver a sua carteira, o seu patrimônio, o seu dividendo, tudo crescendo de forma exponencial, beleza? Então, eu escolhi ele aqui por justamente esse comentário, que ele tem 39 anos, para falar primeiro exatamente isso para vocês, te convencer a investir o quanto antes, tá? Para você não perder o seu tempo. E mais do que isso agora, fala óbvio da carteira dele. Tá? Aqui a gente tem 4 ações que ele tem na carteira. 2 do setor de energia, ou seja, Taesa e Alupar, 1000 quantidades de cada uma, ou seja, 1000 ações de cada empresa, tá? E a gente tem Klabin, do setor de papel e celulose, ligado a commodities, tá? De certa forma, a gente pode sim colocar Klabin como uma empresa de commodity, e Cogna no setor de educação, mas uma posição muito pequena de apenas 154 ações. Olhando para isso daqui, e até já indo aqui, tá? Para a parte da composição setorial da carteira dele, você perceba, se a gente pegar aqui basicamente 50% alocado em empresas de energia, tá? Vamos olhar só aqui para não para os pesos exatos da posição, mas vamos olhar só para os diferentes setores, tá? Óbvio que a educação não é 25% da carteira dele, porque a posição é muito pequena, mas em termos de setores, diferentes setores, é como se ele tivesse pegado educação, papel e celulose e metade energia, dado que ele tem 2 posições, tá? Por que eu acho isso daqui talvez não tão correto? E eu quero dizer para vocês de forma bem transparente. Não é que o setor de energia seja ruim, de longe disso. Não é que o setor de papel e celulose seja ruim, de longe disso. Mas eu acho que você poderia sim ter uma diversificação um pouco maior na sua carteira. Diversificação essa que mitiga risco específico de alguma coisa acontecer que sabe-se lá o que pode acontecer com aquele determinado setor que pode ser muito afetado. Por exemplo, o setor de energia foi muito afetado por uma canetada no governo Dilma. E todas as empresas foram prejudicadas depois. Você ia esperar por isso?
Não, mas imagina se você só tivesse posição nas empresas de energia, o quanto você estaria ferrado, tá? Mesmo sendo um setor perene, mesmo sendo um setor previsível, nada está blindado 100% de uma canetada ou de algum risco específico daquilo. Então, o que eu faria, tá? Dado que você tem 4 ações apenas, o que eu faria? Eu buscaria mais uma empresa para sua carteira, para você ter 5, tá? Você ter 5 e você começar a focar nessas 5. E basicamente, vamos falar a verdade, você tem 3, né? Porque Cogna aqui é uma posição minúscula e nem faz muito sentido para sua carteira. Então vamos falar que você tem 3 ações, coloca mais uma para você ter 4 mesmo e ignora a Cogna. Esse que eu faria, coloca um banco aqui. Escolhe um grande banco. Pode ser um Banco do Brasil, por exemplo. Pode às vezes ser um Itaú, se você quiser, apesar de não pagar tanto dividendo. Pode até ser um Santander também, que deve sim se recuperar e deve voltar a trazer bons resultados, tá? Então eu acho que é interessante você se expor ao setor financeiro via bancos. É interessante você ter energia, teria as duas, não faria nada, não mexeria nessas duas empresas, são empresas excelentes, Taesa e Alupar, e também teria Klabin e melhoraria aqui meus aportes, comprando cada vez mais Klabin, desde que esteja na margem de segurança para você comprar. Cogna, para ser bem sincero, não teria, não faria nada, não precisa vender nesse momento, é uma posição super pequena da sua carteira, mas não aportaria. O setor de educação ele não é um setor interessante para uma carteira previdenciária. E, de novo, você tem outras oportunidades em setores mais óbvios, tá, que acabam já pagando bons dividendos, que você pode direcionar o seu capital para lá, dado que você quer fazer sim a sua carteira previdenciária. Tá? Não venda Cogna, mas foque energia, papel e celulose e coloque bancos. É exatamente o que eu faço, para ser bem sincero. Tá? Eu tenho Banco do Brasil na minha carteira, Taesa e Klabin, as 3 maiores posições, tá? Justamente o que você tem aqui. Também tem a Alupar, também tem outros bancos, posição um pouquinho menor, mas as minhas maiores é basicamente o que você também está focando aqui. Agora, qual que é o único problema que eu até já te coloco agora? Nesse momento que eu estou gravando o vídeo, nós não temos margem de segurança para comprar nenhuma delas, tá? Poderia até adicionar Banco do Brasil aqui, eu não coloquei porque você não tem na carteira, mas também não tem margem de segurança frente aos meus cálculos do meu preço-teto. Você pode fazer outro cálculo, não tem problema. Aqui eu coloco para você a comparação do meu preço, tá? Então perceba, Taesa, 36 de preço-teto, mas hoje está 37. Alupar, 27 de preço-teto, mas hoje está 28,73. Klabin, R$4, mas hoje está 4,17. Então, por enquanto, o que eu faria? Simplesmente olharia para tudo isso. Você já tem as ações, você já vai receber os dividendos, vai acumulando um pouco desse dinheiro no seu caixa, que pode ficar ali rendendo basicamente a 100% CDI, numa conta remunerada ou no fundo DI, e quando houver oportunidade, você pega esse dinheiro e faz seu aporte forte. Isso vai te garantir comprar as ações sempre com margem de segurança e, como você não vai vender as posições, você vai acabar acumulando também os dividendos ao longo do tempo dessas empresas. Tá? Olha só a posição financeira, gente, da carteira dele, quanto que ele tem de total. Basicamente R$70 mil aqui, R$71 mil quase, tá? De total da carteira. Destaque para Taesa e Alupar como sendo as 2 maiores posições e depois Klabin e Cogna. E é isso que eu te chamo a atenção de novo, por isso que eu falei no começo. Você está basicamente 100% em termos de posição financeira, quase 100% concentrado no setor de energia. Apesar de pagar assim bons dividendos, ser previsível, você está correndo risco específico daquele determinado setor. Isso pode ser ruim, por isso que eu gosto de uma diversificação maior. Então, o que eu faria nesse momento? Adicionaria bancos e continuaria, desde que tenha margem de segurança, aportando mais aqui em Klabin para você conseguir aumentar essa sua posição aqui, aumentar a sua posição financeira, né? E aí diversificar um pouquinho também esse risco, mitigando esse risco específico da sua carteira. Beleza? Cogna é basicamente indiferente para a carteira. R$440 não faz o menor sentido você vender, não faz o menor sentido você comprar mais. Eu deixaria simplesmente assim. Beleza? E olha só a projeção dos dividendos para a carteira dele, gente. Basicamente, ele vai receber R$5.170 nesse ano, de acordo com as projeções, as minhas, tá? Que são um pouquinho mais conservadoras que a do mercado. Ele vai receber basicamente R$3.600 aqui de Taesa, 1.300 de Alupar, o que deve melhorar essa projeção, tá? Eu acho que, inclusive, essa projeção aqui eu devo refazer. E eu acho que, inclusive, a Alupar deve começar a pagar mais dividendos. Talvez para o ano de 2023 fique um pouco menos, justamente por essa questão dos leilões, né? Para a gente tentar entender como que a empresa vai participar, o que ela está olhando, justamente para segurar o caixa para tudo isso, tá? Então, talvez até melhore esse dividendo de Alupar a depender do cenário e, com certeza, no 2024, 2025, isso deve melhorar também. Klabin, R$270, ele vai acabar recebendo nesse ano. O dividendo é baixo, tá? Baixo, assim, um yield no preço atual de 6,3%. A depender do preço que você comprou, o yield on cost pode chegar até quase 8%, tá? Então não é tão baixo assim. Se você for comprar com 10%, 12% das outras empresas, tudo bem. Mas vamos lembrar, a sua posição ainda em Klabin é pouca. Apesar de você ter 1.000 ações, as ações são muito baratas. Então você tem
R$ 4.000 aplicados. Imagina se você tivesse a quantidade de dinheiro que você aplicou a quinta ex em Alupar. O dividendo já seria muito maior. Por isso, foco sempre, tá, nesse aporte constante sempre que tiver margem de segurança. E Cogna aqui zero, porque, enfim, é uma empresa com problemas, é uma empresa que dá prejuízo, acaba não pagando dividendos, então aqui a minha projeção para esse ano é zero. Se você ganhar alguma coisinha, não vai ser, para ser bem sincero, muito irrelevante para sua carteira. Bom, o que eu posso resumir aqui da carteira dele, tá? Uma carteira boa, esse ponto da diversificação é importante, mas, mais do que isso, ele começou a investir. Ele tem 39 anos, ele começou em janeiro desse ano, tá? Ele tem, 6 meses só de carteira, um patrimônio que já é interessante. E, o que você deve fazer agora é simplesmente focar. Simplesmente manter a sua estratégia até, o longínquo espaço de tempo, tá? Então é basicamente isso. Foque no óbvio, continue aportando e fique sempre de olho na margem de segurança. Beleza? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, não esqueça de deixar aqui seu gostei, isso ajuda demais, como eu falei. Comente aqui embaixo se você quiser participar da sua carteira e assista todos os outros vídeos aqui do canal. Forte abraço, valeu, falou!